Fala galerinha, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a prova, vai corrigir a prova da escola que eu dou aula dos meus alunos do 9º ano, lá do Educandário Silabatim. Show de bolas! Fizeram a primeira prova do segundo bimestre aí, de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então, vamos para cima, vamos que vamos. Vamos lá, questão número 1 aqui, ó. Simples e legal. Deixa eu ajeitar aqui a ponta. Show de bola, é isso. Vamos lá. Em uma estrada reta, um automóvel encontra-se parado. Ó, só de estar escrito aqui, encontra-se parado, a gente já sabe que a velocidade inicial é 0. Então já vou colocar aqui, ó, V0 igual a 0. Show? Vamos seguir. No momento em que o sinal abre, o motorista pisa o acelerador e o carro arranca com uma aceleração constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Nesse mesmo instante, uma moto ultrapassa o veículo com velocidade constante. Ó, dado importante, velocidade constante de 36 km por hora. Determine a distância percorrida pelo carro até alcançar a moto a partir da abertura do sinal e assinale a opção correta. Vamos lá, galera, vamos entender isso daqui. Vamos imaginar aqui o fenômeno, né? Eu tenho um carro aqui parado no sinal e eu tenho uma moto vindo. Quando o sinal abre, a moto passa por ele em velocidade constante e o carro vai acelerar para pegar essa moto. Se ligou nisso? Então vamos lá. Então a gente percebe que a gente tem dois móveis, né? Dois objetos que se movimentam aí, que é o carro e a moto. E a gente tem que escrever as equações de cada um. O carro, ele vai estar em MUV, movimento uniformemente variado. Já a moto, ele vai estar em MU, movimento uniforme. Por quê? Porque o carro ele vai acelerar. Já a moto, ela mantém velocidade constante. Então, pega esse bizu aqui. Como o carro ele está em movimento acelerado, a gente vai ter que utilizar a fórmula do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Já a moto que está em movimento uniforme, a gente vai utilizar a fórmula do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Ok? Então, galera, a equação do carro vai ficar o seguinte. Como ele quer alcançar o carro, vai alcançar a moto, então a gente observa o seguinte, que S vai ser igual a S0. Vamos tomar como partida que o sinal de trânsito fosse um ponto zero. Então vai ser 0. Mais a velocidade inicial do carro, como ele encontrava-se parado, também vai ser 0. Mais a aceleração dele, 0,4 t ao quadrado divididos por 2. Ajeitando isso aqui, eu vou botar SC do espaço percorrido pelo carro. Vai ser, vou dividir aqui 0,4 por 2, que dá 0,2 t ao quadrado. Essa é a nossa equação, a nossa função horária da posição para o carro. Agora vamos para a moto. Tomando como partida também, quando o sinal abre, é quando ela cruza, assim que o sinal fica verde, é quando a moto cruza com o carro, passa pelo carro, então a posição inicial dela também vai ser 0. Então vai ficar S igual a 0 mais 36t.
Só que observa que está em quilômetro por hora e a nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem que converter isso, tá? Então, 36 quilômetros por hora vai equivaler, eu vou dividir ele por 3,6, lembrando lá da transformação, vai dar 10 metros por segundo. Então, a nossa equação aqui vai ser S igual a 10t. Show de bola? Então, observa o seguinte, vou continuar aqui do lado agora. Como um vai alcançar o outro, a distância que um vai estar para o outro, ela vai ser igual. Vou chamar aqui de SM. Então, eu vou ter que a distância percorrida do carro, ela vai ser igual à distância percorrida pela moto, já que o carro ela vai alcançar a moto, então isso tem que ser igual. Eu igualo essas minhas duas equaçõezinhas aqui, ó. Essa vai ter que ser igual a essa aqui. Então, fazendo isso, a gente vai ter 0,2t ao quadrado é igual a 10t. Jogo 10t para o outro lado, vai ficar 0,2t ao quadrado menos 10t igual a zero. Isso daqui lembra uma equação do segundo grau, né? Incompleta, onde a gente não tem o coeficiente c. Já que a gente não tem o coeficiente c, então eu resolvo da seguinte forma, colocando o termo comum em evidência. E o termo comum é o t e vou colocar só o t como termo em evidência, que vai facilitar a minha vida. Então, vai ficar a mesma coisa que t, que vai multiplicar 0,2t menos 10 igual a zero. Vou continuar aqui do lado. Então, a gente tem numa multiplicação onde o resultado é zero, um dos meus dois fatores vai ser zero. Pô, Gustavo, legal, não enxerguei esses dois fatores. O primeiro fator está aqui, t, e o segundo fator está dentro do parênteses, 0,2t menos 10. Então, eu igualo os dois a zero. Então, eu vou colocar aqui t igual a zero, ou seja, o tempo inicial, e aqui vai ficar 0,2t menos 10 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente fica com 0,2t igual a 10. Joguei o 10 para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Então, t é igual a 10 divididos por 0,2. E aqui a gente vai encontrar, vou puxar aqui para o lado um pouquinho, puxar aqui só um pouquinho para o lado, para a gente ter mais espaço. A gente vai ter aqui, então, que o valor de t, ele vai ser 10 divididos por 0,2, dá 50 segundos. É o tempo que a gente que o carro demora para encontrar a moto, correto? Acabou o exercício aí? Não. Não acabou, porque ele pede a distância percorrida pelo carro. Então, eu vou pegar aqui a minha equação do carro, né? O quanto o carro percorreu, que é SC, ela é igual a 0,2t ao quadrado. Então, a distância percorrida pelo carro vai ser 0,2, que vai multiplicar 50, que entra no lugar do t, ao quadrado. Então, a distância do carro ela vai ser igual a 0,2, que vai multiplicar 2.500. 50 ao quadrado é igual a 2.500. E aí, a gente descobre que a distância percorrida pelo carro ela vai ser de 500 metros. Vamos ver se tem essa opção. Tendo essa opção,
Esse é o gabarito. Letra E. É isso aí. Show de bola? Difícil? Não. Um pouquinho trabalhosa, mas difícil não. Não estava difícil essa questão. Vamos para número 2. Deixa eu dar um traço aqui só para a gente dividir aqui as questões. A questão 2 é simples também. E ela fala o seguinte, né? Define-se velocidade escalar média como razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. Ou seja, ele está falando que a velocidade média é igual à variação do espaço, ΔS, sobre a variação do tempo, ΔT. E ele fala que a velocidade inicial que um móvel percorre é 100 metros. Então, vou colocar aqui, V igual 100 metros. Em linha reta, quer dizer, a velocidade inicial que o móvel percorre é 100 metros, ou seja, perdão, errei, aqui não é V, aqui é S, é o espaço que ele percorreu 100 metros. Com uma velocidade média, aí sim V igual a 25 metros por segundo. E aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui do ladinho. Aceleração, nosso A, ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. Em metros por segundo é igual a, ou seja, ele pede para a gente calcular a velocidade inicial, V0, está aqui no nosso enunciado, ó. A velocidade inicial de um móvel, certo? Observa o seguinte, quando a gente lê e anota todos esses dados, a gente já percebe, vou puxar um pouquinho mais para cima, a gente já percebe o seguinte, que o problema ele não nos fornece o tempo. O tempo é desconhecido. Só que eu tenho como achar o tempo também. Eu posso resolver esse exercício de duas formas diferentes. Uma, aplicando Torricelli. Outra, calculando o tempo, certo? E depois achando a velocidade inicial. Eu vou calcular o tempo primeiro, porque ele já me orienta aqui, ó, qual fórmula usar, que é a da velocidade média. Brincando com as letras aqui, ΔT, que é o que eu quero descobrir inicialmente, vai ser o meu ΔS, o meu espaço percorrido, divididos pela minha velocidade média. Então, o meu ΔT vai ser espaço percorrido 100, ele percorre 100 metros, divididos pela velocidade, que é de 25. Ó, ΔT, vou botar aqui, 100 divididos por 25 dá 4 segundos. Esse é o nosso ΔT. Agora, qual fórmula que eu vou utilizar para poder chegar na minha velocidade inicial? Observa que quando ele me dá aceleração constante, ele está falando de movimento uniformemente variado, certo? Qual é a velocidade final? Ele só me informa qual é a velocidade média, ou seja, velocidade média não é a minha velocidade final. Então eu tenho que aplicar sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então aqui a gente vai ter que S é 100, que é o quanto ele percorreu. A gente parte do princípio que ele sai no marco 0, então S0 vai ser 0, mais V0t, V0 que a gente quer descobrir, o tempo a gente já descobriu, 4, mais a aceleração 1 vezes o tempo, 4 ao quadrado, divididos por 2. Ajeitando isso aqui,
Calculando, a gente vai ficar com 100 igual a, deixa eu melhorar esse igual, 4v0 mais 1 vezes 4 ao quadrado, que é 16, 1 vezes 16, 16. Divididos por 2, 8. Jogando esse 8 para o outro lado, ele vai negativo, então a gente vai ficar com 100 menos 8 igual a 4v0. 100 menos 8, 92, igual a 4v0. Então, v0 é igual a 92 divididos por 4. Então, a nossa velocidade inicial, 92 divididos por 4 dá 23 metros por segundo. Resposta também, letra E. Até aí, tudo tranquilo? Tudo legal? Podemos ir para a questão 3? Vamos lá, questão 3. Um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, sai do repouso e varia sua velocidade a cada 2 metros por segundo a cada segundo. Nessas condições, podemos dizer que a velocidade do corpo e o seu deslocamento ao final do primeiro minuto são em metros por segundo e m, respectivamente. Ou seja, ele quer a velocidade em metros por segundo e o deslocamento s em metros. Só que observa aqui, ao final do primeiro minuto, ou seja, 1 minuto, a gente já tem que ter essa maldade, equivale a 60 segundos. E esse dado aqui varia sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo, é a nossa aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Observa aqui essa ilustração aqui. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Que não nos ajuda muito. Só ele está ali só demonstrando o movimento. E como que a gente vai resolver isso? Simples. A velocidade, a gente vai sair por Voat. V igual a V0 mais AT, onde V é o que eu quero descobrir. V0, eu parto do princípio que ele está em repouso, porque está escrito aqui no enunciado, ó, sai do repouso. Se ele sai do repouso, a velocidade inicial dele é 0, mais a minha aceleração, que é 2, vezes o meu tempo, que é 60 segundos. Então, a velocidade que esse móvel atinge ao final do primeiro minuto é de 120 metros por segundo. Ou seja, se eu olhar para as minhas opções, eu percebo que eu já tenho 3 opções. Eu tenho a letra A, letra C e letra E. Certo? A, C e E. Falta eu descobrir agora o deslocamento. E o deslocamento dele, como ele está em movimento acelerado, ele está em MUV. Eu uso sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado divididos por 2. S é o que eu quero descobrir. S0, parto do princípio que assim que ele começa o movimento é 0, mais V0T, se ele sai do repouso, V0 é 0, mais a aceleração, 2, vezes o tempo, 60, ao quadrado, divididos por 2. Ó, corto aqui, já simplifiquei minha vida. Então, S vai ser igual a 60 ao quadrado. S é igual
a 3.600 metros. Ou seja, letra E novamente. Ok? Até aí, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que sim. Podemos seguir? Respira fundo. Questão 4. Vamos nessa. Um automóvel possui velocidade constante. Olha a molezinha. Ai, papai. De 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel frear, ou no caso, parar em metros por segundo é igual a quanto? Expresse qualquer resistência do ar neste problema. Observe o seguinte, ele vem em velocidade constante, ele vem em movimento uniforme. Só que aí ele vê o sinal fecha e ele tem que pisar no freio. Ele saiu de um movimento constante e entrou no movimento acelerado. No caso aí, desacelerado. Por isso que a aceleração é negativa, certo? A aceleração está parando o carro. Se a aceleração para o carro, significa que a velocidade final dele vai valer 0. E a velocidade inicial dele é aquela velocidade assim que ele pisa no freio quando ele vê o sinal, de 20 metros por segundo, certo? A aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Até aí, show de bola. A distância mínima é S, que eu não sei. Só que observa aqui comigo um outro bizu. O exercício, ele não te fornece o muito bom, você que pensou junto comigo, tempo. Se ele não me fornece o tempo, eu utilizo Torricelli. Certo? E Torricelli fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido. Nesse caso aqui o sinal vai mudar porque a nossa aceleração ela é negativa. Então velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 vezes ΔS, que é o que a gente quer descobrir. Então aqui vai ficar 0 igual 20 ao quadrado, 400, menos 4 ΔS. Vou pegar esse menos 4 ΔS, vou jogar ele para o outro lado da minha igualdade. Então ele vai ficar positivo, 4 ΔS é igual a 400. Então ΔS vai ser igual a 400 divididos por 4. ΔS é igual a 100 metros. Letra E também. E a letra E está ficando repetitivo. Show de bola. Podemos passar para 5. Vamos lá, questão 5. Vem comigo, não desanima. Estou tentando fazer o mais rápido possível, para a gente ganhar tempo em sala de aula. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso. Olha aí, papai, partindo do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Vamos pegando esses bizus. E mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, ou seja, tempo igual a 7 segundos, atinge uma velocidade em metros por segundo igual a quanto? Ou seja, ele quer saber V
final. Se ele quer saber V final, eu aplico VOAT assim de cara. Ó. Vovô e vovó ainda tentam. Opa, escrevi errado aqui. V é igual a V0 mais AT. Então, V é o que eu quero descobrir. V0, 0, parte do repouso. Mais aceleração, 2, tempo 7 segundos. Oh, muito simples. 2 vezes 7, 14 metros por segundo. Letra B de bola. Show de bola? Vamos para 6. Essa foi fácil. A 6 a gente vai ter um trabalhinho aí, porque a gente tem que verificar cada uma dessas afirmações, ver se elas vão estar corretas. Uma onça está à espreita, ou seja, ela está observando a 10 metros a leste de uma mangueira, uma árvore. No instante t igual a 0 segundos, a onça começa a perseguir uma anta que está a 40 metros a leste da mangueira. Um vídeo mostra que durante os 3 segundos iniciais do ataque, a coordenada x da onça varia de acordo com a equação. Coordenada x horizontal, tá? X igual a 10 mais 4t ao quadrado. Sobre o movimento da onça, leia e analise as seguintes afirmações, marcando V verdadeiro, F falso. Vamos para a primeira afirmação. Vou botar aqui primeira. A primeira afirmação fala o seguinte: o deslocamento da onça durante o intervalo T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 3 segundos foi de 32 metros. Vamos provar isso através do quê? Dessa equação aqui. Ó. Isso daqui me fala que a onça ela está em movimento uniformemente variado. Isso daqui é a abreviação de sorvetão. Ó, vou botar aqui. Ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a minha equação vou colocar aqui azul. X é igual a 10 mais... Calma aí. Ficou apertadinho. Vamos voltar aqui e escrever um pouquinho mais para baixo. X igual a 10 mais 4t ao quadrado. Observa aqui comigo agora. Pega esse bizu. S0 está para 10. Como ela começa a perseguir no tempo igual a 0 e ela está à espreita, isso significa que o V0 da onça vale 0. Por isso que ele não aparece na nossa equação. E o A é o 4, é o termo que está junto do T ao quadrado. Então, observe o seguinte, A sobre 2... ele me dá o resultado de 4. Então, A é a mesma coisa que o 2, eu jogo para o outro lado multiplicando. Então, A ele vale 8 metros por segundo ao quadrado. São essas informações que eu tenho que extrair do enunciado. E aí, o meu S0 é igual a 10 metros. Certo? Mas isso é a equação da onça, do movimento da onça. Então vamos aqui, o deslocamento da onça durante o intervalo T1 e T2, T1 valendo 1 e T2 valendo 3 segundos, foi de 32 metros. Como que a gente resolve isso? Eu calculo separadamente para cada tempo, certo? Então, para o tempo 1,
eu vou ter x igual a 10 mais 4 vezes 1 ao quadrado. Então, para o tempo 1, x vai ser igual. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 4 é 4, 4 mais 10, 14 metros. Ou seja, em 1 segundo, a onça percorreu 14 metros. Muito bom, Gustavo. E para o tempo 3 segundos, que é o tempo 2, para o tempo 2, da mesma forma, x é igual a 10 mais 4 vezes 2 ao quadrado. Então, x vai ser igual, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16, 16 mais 10, né? 16 mais 10, calma aí. Não, eu errei aqui, ó. Não é 2 segundos, são 3 segundos. Tempo 2 igual a 3 segundos. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 36 mais 10, 46. Pô, Gustavo, e qual foi o deslocamento dela? Vamos puxar aqui um pouquinho para cá. O deslocamento da nossa oncinha vai ser o tempo 2, o quanto ela se deslocou no tempo 2, menos o quanto ela se deslocou no tempo 1. Ou seja, 46 menos 14. Isso daqui resulta em 32 metros. Ou seja, nossa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira. Certo? Nossa segunda afirmação, o movimento da onça foi retilíneo e uniforme? Não, falso. Por que falso? Porque ela tem aceleração. E aí ele pergunta, a aceleração da onça nesse intervalo de tempo foi de 8 metros por segundo? Sim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, nesse destaquezinho aqui, ó, aqui no cantinho. Ó, já provei para vocês que a aceleração da onça foi de 8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui é verdadeiro. A velocidade da onça no instante 2 segundos foi de 8 metros por segundo. Vamos ver. Aqui dá para fazer aqui no cantinho. Como ele está falando de velocidade, a gente fala de voat. V é igual a V0 mais AT. V é o que a gente quer descobrir. V0, ela parte do repouso, 0. Mais A8 vezes o tempo, que é 2. Então, 8 vezes 2, então a velocidade foi de 16 metros por segundo. Então, essa afirmativa ela é falsa. Show, um pouquinho de trabalho, bem longa, mas muito conceitual esse exercício. Questão 7, bem simples. Calcule a aceleração média de cada situação abaixo. Um corredor velocista realiza a prova dos 100 metros rasos, alcançando a partir do repouso
a velocidade de 11 metros por segundo em 5 segundos. Quando ele fala em aceleração média, a aceleração média ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, a nossa aceleração aqui do corredor vai ser velocidade, variação, vamos voltar aqui, é a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como a gente toma sempre como tempo inicial como zero, que é quando você clica no cronômetro para marcar o tempo, ele vai ser zero. Então a gente vai ter aqui velocidade final dele, 11, menos velocidade inicial, parte do repouso, 0, divididos por 5. Então a gente vai ter que 11 divididos por 5. A aceleração desse corredor foi de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá, letra B. O automóvel em movimento tem sua velocidade de 16 metros por segundo, reduzida a 0 em 4 segundos, diante de um sinal vermelho. Ou seja, a velocidade inicial dele, 16 metros por segundo. Velocidade final dele, 0. Aceleração vai ser igual a 0 menos 16 sobre 4. Menos 16 sobre 4. 16 divididos por 4 é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa porque ele está freando. Letra C. O avião, ao pousar, toca a pista de aterrissagem com velocidade inicial 70 metros por segundo, levando 14 segundos para alcançar o repouso. Repouso, velocidade 0. Ou seja, a velocidade inicial dele, 70. Velocidade final dele, 0. Então, a aceleração é igual a 0 menos 70 dividido pelo tempo, 14. Vai ficar menos 70 divididos por 14. Isso daqui dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Chegamos à metade da prova. Já está acabando, hein, galera? Aguenta mais um pouco. Vamos lá, galera. Aqui, ó, questão 9. A equação de posição inicial de um móvel no SI, Sistema Internacional de Unidades, é dada por S é igual a 2t ao quadrado menos 5t, com t medido em segundos e S em metros. Qual a aceleração desse móvel? Essa fórmula aqui, ela está escrita de forma contrária, certo? Invertida, mas é a fórmula do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Então, observa o seguinte aqui comigo. O termo que está ao quadrado, vou botar um verde aqui para chamar bem a atenção. O termo que está ao quadrado, que é o 2, ele tem que estar junto do t ao quadrado da nossa fórmula, que é o A. Vou botar aqui
uma outra cor chamativa, esse azul bebê, e observa que o 5t, no caso menos 5t, ele tem que estar junto com o t dessa fórmula aqui, que é o V0. Então observa aqui comigo que só com isso eu já tenho que o meu S0 ele é igual a zero. Por quê? Porque ele não aparece na minha equação do enunciado. E o meu V0, minha velocidade inicial, ela tem valor de menos 5, ou seja, o meu móvel está correndo para o sentido contrário da minha orientação, metros por segundo. E a minha aceleração, ela vale 2, né? Na verdade, ela não vale 2. O resultado dela de A divididos por 2 vale 2, certo? Então a letra A já é quase isso aqui, ó. Qual a aceleração do móvel? Eu sei que a minha fórmula na aceleração ela é dividido por 2. E qual é o número que está junto ao t ao quadrado? 2 aqui. Então 2, filho. Ó, sem pensar muitas vezes, a aceleração ela é igual, o 2 vem para cá para o outro lado, multiplicando. 2 vezes 2 dá, isso é horrível, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Qual a velocidade inicial do móvel? Oh, já me deu. A própria fórmula já me deu, tá aqui. Aqui, ó. Menos V0 é igual a menos 5 metros por segundo. E aqui a letra C, que está como B, né? Em que instante a posição inicial deste móvel é 7 metros? Em que instante? Ele está perguntando em qual tempo. O S vai ser 7 metros. Só a gente aplicar na fórmula de sorvetão, que vai ficar 7, que é o S, já está escrito aqui, S0, 0, então não preciso escrever, mais isso tudo aqui, 2t ao quadrado, menos 5t, certo? Então, jogando menos 7 para o outro lado e igualando tudo a zero, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau de 2t ao quadrado menos 5t menos 7. Deixa eu apagar aqui, escrever de novo. Menos 7 igual a 0. Certo? Equação do segundo grau completa. A gente não tem como simplificar nada, então a gente aplica a Bhaskara. Bhaskara fala que, no nosso caso é t, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pô, Gustavo, está começando a complicar. Que letras são essas? Tudo isso divididos por 2 vezes a. Essas letrinhas nada mais são do que os coeficientes da nossa equação do segundo grau. O a, ele está sempre junto do t ao quadrado, certo? Então ele vai valer 2. O b, ele está sempre junto do t, no caso da equação do segundo grau seria x, que aqui ele vai valer menos 5. E o c é o nosso coeficiente independente, ele vai valer menos 7. Agora é só eu colocar os valores dele. Então a gente vai ter que t é igual
a menos 5, né, que é o valor de B, entre parênteses, porque tem o menos da fórmula do lado de fora, mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado, o menos dentro do parênteses, isso faz diferença, menos 4, que é da fórmula, vezes A, que vale 2, vezes C, que vale menos 7. Tudo isso dentro da raiz. E tudo isso aqui divididos por 2 vezes A, que é 2 também. Certo? Então, vamos continuar aqui a nossa continha. Vai ficar T igual menos que multiplica menos, vai ficar positivo, 5, mais ou menos raiz. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 que multiplica menos 5, então o nosso resultado vai ser positivo. Então vai ficar 25 menos que multiplica menos, então isso vai dar positivo aqui também. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56. Tudo isso dentro de uma raiz. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Certo? Que aqui vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Continuando, T é igual a 5, mais ou menos 25 mais 56 dá 81, divididos por 4. Então a gente percebe que agora a gente vai ter duas raízes numa raiz quadrada, onde a gente vai ter o T1, que vai ser 5, mais 9, que é a raiz de 81, divididos por 4. Isso daqui vai ter T1, quer dizer, vou botar do lado, e a gente vai ter T2 igual 5 menos 9 divididos por 4. Então, T1 vai ficar 5 mais 9 dá 14, divididos por 4 é igual a 3,5 segundos. E T2 vai ficar 5 menos 9 dá menos 4, divididos por 4 é igual a menos 1 segundos. Só que observa que o menos 1 segundos ele não convém porque é um tempo negativo. Então a resposta seria 3,5 segundos. Ok? Questão 11. Questão 11 fala o seguinte: um observador inercial analisa o movimento dado de um dado objeto de massa m constante e constrói o gráfico velocidade vezes o tempo mostrado a seguir, em que v é a velocidade do objeto, em t é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, analise a alternativa que apresenta corretamente o valor de deslocamento Δx do objeto entre os instantes t0, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5. Certo? Esse exercício aí é bem legal. A gente percebe aqui o seguinte, que esse ponto aqui é a nossa velocidade inicial. V0, então, vale 2
metros por segundo, certo? Ele está no tempo zero. E aqui, nesse pontinho aqui, a gente tem um par ordenado, onde a velocidade é 1 e o tempo é 5 segundos. Então, como que a gente vai calcular essa variação de x, né? O deslocamento dele. O deslocamento dele vai ser o gráfico. E ele pede entre os instantes 0 e 5, certo? Ou seja, observa aqui que se eu traçar uma linha reta aqui, eu vou ter uma figura geométrica aqui, ó, um triângulo. Como a minha resposta, ele quer que seja essa parte aqui em amarelo, certo? A minha resposta, o meu deslocamento que ele quer, está aqui nessa parte em amarelo. Então, eu tenho que fazer uma sobreposição. A minha figura maior, a minha área maior, menos a minha área menor. E aonde que está a minha área maior? Ela está aqui, ó, pintada de azul. Vai ser tudo. Então, vai ser a área no gráfico velocidade vezes o tempo é o nosso ΔS, que é deslocamento, que no exercício ele chama de ΔX. Então vai ser a minha área do meu triângulo total, certo? Da minha parte amarela. Vai ser a área amarela, ela é igual à área do meu triângulo todo, que eu vou chamar de triângulo 1, menos a área do meu triângulo 2 em vermelho. Para ficar mais fácil a gente entender isso, deixa eu voltar tudo aqui. Vou escrever cada um na sua respectiva cor. Deixa eu mudar a cor aqui desse cara para amarelo. Vamos lá. Então, a minha área amarela, ela é igual à minha área em azul, que eu vou chamar de área 1, menos a minha área em vermelho, que eu vou chamar de área 2. E eu vou resolver tudo isso em preto para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Então, a área 1 primeiro é o meu triângulo todo, certo? E a área do triângulo a gente já sabe que é, vou botar aqui a fórmula, área do triângulo, base vezes a altura, divididos por 2. Então, a base, 10, vezes a altura do meu triângulo, 2, divididos por 2. Simplifica aqui, 2 com 2. Então, a minha área 1, que é a minha área grandona, em azul, ela vai valer 10 metros. Vou calcular a minha área 2, que é a partezinha aqui em vermelho. Então, a minha área 2, ela vai ser base 10 menos 5, que dá 5, vezes a altura, 1 menos 0, que dá 1, divididos por 2. Então, a minha área 2, ela equivale a 5 divididos por 2, 2,5 metros. Achando a nossa resposta agora, a área em amarelo, que é o que a gente quer descobrir, vai ser 10 menos 2,5. Então, a área em amarelo vai valer
7,5 metros, que é a letra B de bola. Ok? Questão 12, a gente já está terminando. Novamente, uma questãozinha que a gente vai ter que afirmar, calcular, opção por opção, certo? Então ele fala aí, a equação horária que descreve o movimento de um automóvel deslocando-se sobre uma estrada retilínea e horizontal é dada por x igual a 20 mais 4t mais 2t ao quadrado, na qual o tempo é dado em segundos e a posição em metros. A partir dessas informações, esse cenário é verdadeiro ou falso. Novamente, essa fórmula aqui, x é igual a 20 mais 4t mais 2t ao quadrado é sobreposta à fórmula do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. A posição inicial do móvel é 20? Sim. Ela está aqui, ó. 20 está bem em cima do S0, termo independente do T. Então, resposta verdadeira. A velocidade do automóvel em T igual a 3 segundos é 16 metros. Não sei, mas a gente pode calcular através do voátio. Vou calcular aqui em preto, onde V é igual a V0 mais AT, certo? Observa aqui que V é igual a V0, ele me dá, ó, vale 4, está bem aqui em cima, um sobreposto ao outro, ó, 4, mais A, observa que é A dividido por 2 é igual a 2. Então, A vai ser 4, certo? Então, vai ficar aqui 4 vezes o tempo, que é 3 segundos. Então, V vai ser igual a 4, mais 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, V igual a 16 metros por segundo. Então, segunda afirmativa, também verdadeira. Certo? Segunda afirmativa também verdadeira. Terceira afirmativa, o movimento do automóvel é retilíneo e uniforme. Falso. Ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento é MUV, porque possui aceleração. E ele pergunta aqui, entre os intervalos de tempo T0 e T2, T igual a 0 segundos e T igual a 2 segundos, o automóvel percorreu uma distância de 36 metros. Eu vou calcular, né, em cada uma das minhas situações o X. Vou calcular aqui para o lado um pouquinho, que vai ficar melhor escrito, tá? Então, a nossa equação é X. Vou botar aqui X1, que é no tempo 1 lá, que o problema diz, que é 20 mais 4 vezes o tempo 1 que ele fala é... o tempo 1 que ele fala é 0, no T igual a 0. Então, aqui vai ficar 0 mais 2 vezes 0 ao quadrado. Então, no X1, o deslocamento vai ser de 20 metros. No tempo 2, ele fala que o tempo é 2 segundos. Então, vai ficar 20 mais 4 vezes 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Então, X2
vai ser igual a 20 mais 4 vezes 2, 8, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8 também. Então, x2 vai ser igual a 20 mais 16, que é igual a 36 metros, certo? Então, observa o seguinte, que o automóvel percorreu 36 metros. Na verdade, isso é falso. Entre os intervalos de tempo, t igual a 2 segundos, isso é falso. Por quê? Por que vai ser falso? Porque vai ter que ser o deslocamento 1, x1, menos, no caso aqui, ao contrário, né? O deslocamento final, x2, menos o deslocamento inicial. Então, vai ser 36 menos 20. Isso significa que ele se deslocou 16 metros e não 36 metros. Ou seja, letra F também. E questão 13, por último, no movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, ou seja, V0 igual a 0, a distância percorrida é, então ele está falando de distância, ele fala de sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Como V0 é 0, ele some, o S0 eu jogo para o outro lado, então vai ficar S menos S0, que é o espaço percorrido, ele vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. Então, ele é diretamente proporcional ao tempo do percurso, errado, porque o tempo está ao quadrado. Inversamente proporcional ao tempo do percurso, errado, porque ele é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso, letra C. Inversamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso, não, ele é diretamente. E diretamente proporcional à velocidade, não, porque a velocidade nem aparece na nossa fórmula. Certo, galera? Então, tá aí a correção da prova do Silabatim. Espero que vocês tenham ficado sem dúvida nenhuma. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Abraço.